Esta semana, uma mulher foi mantida refém por 40 minutos na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, com uma faca apontada para sua jugular. Eu conversei com esta mulher pessoalmente e vou falar com você sobre algo que ninguém está falando, porque o que chamou atenção neste episódio, inclusive da imprensa nacional e internacional, foi a calma com que ela lidou com todo aquele tormento. Vamos acompanhar e eu já volto para falar mais com você. Ela está com uma faca no pescoço. E a pessoa desequilibrada. Primeiro o que chama atenção é a calma. E ela foi chamada para um programa para falar sobre isso. Pode colocar o outro vídeo, por favor. O que passou pela sua cabeça nessa hora? Porque eu fiquei na dúvida, eu confesso a você, se você estava paralisada de medo na hora ou se você estava tentando manter a calma dentro do possível. Eu fiquei... Na verdade, eu fiquei calma. Porque eu tinha me batizado na igreja no domingo de manhã. Então, enquanto ela estava esbravejando aqui, eu estava orando. Você ficou rezando então em Deus, pedindo para Ele, porque só Ele nessa hora, né? Para dar sabedoria para eles e tranquilidade para mim. Vem cá, Sandra, deixa eu entender a sua história um pouquinho melhor. Isso a Globo teve que mostrar, né? A Globo teve que mostrar, né? Não sabia não, né? Se soubesse que você era universal, não tinha mostrado. Fica aqui, por favor. Por favor. Conta pra gente, Sandra, você batizou domingo. Eu me batizei no domingo de manhã. E quando é que você decidiu que você tinha que se batizar? Você tem quanto tempo na igreja? 15 anos. Que isso, Sandra? 15 anos. Não, peraí, pastor. Bispo. É que assim, eu me batizei, não, tomei banho 2 vezes. E dessa vez eu me batizei. Dessa vez se batizou. O que foi diferente dessa vez? O que você entendeu de diferente? Bom, primeiro foram as orientações, né? Que chega uma hora que vai tocando a gente, mudança de comportamento, abandono dos erros. Então, assim, aos poucos eu fui entendendo, fui internalizando, o comportamento foi mudando e eu quero minha salvação, né? Então, aí eu sempre converso com Deus, que eu quero agradá-lo e para Ele me dar sabedoria para entender o direcionamento, para eu estar agradando e assim, entrego minha vida na mão dEle dia e noite. Sandra, eu creio que Deus claramente livrou você. Livrou mesmo. Mas se você estava pronta para morrer, aquela calmaria ali era um reflexo do que estava dentro de você. Nossa, na hora que ela pôs a faca, eu olhei assim, aí veio aquela paz, aí eu peguei, conforme ela estava esbravejando aqui, a gente viu um clipe muito curto, mas foi quanto tempo no total que você ficou ali? 40 minutos. 40 minutos. 40 minutos que ela ficou com a faca na minha jugular. O que você tem a concluir desses 15 anos de igreja que você ficou e só agora que você entendeu que caiu a ficha? O que você acha que estava te bloqueando para você realmente se arrepender, entregar a sua vida, fazer o batismo como ele deve ser feito? Eu vinha na igreja, mas eu estava no erro. Vivendo no erro. Exatamente. Dividida entre Deus e o pecado. Estava pecando. Aí depois, já agora praticamente, que esse ano que eu fui mudando, tive mudança de comportamento, tudo. Você teve que tomar atitudes para mudar. Muita atitude. Largar as coisas erradas. Exatamente, exatamente. Amém. Então você crê que dessa vez o seu batismo aconteceu de verdade? De verdade. Amém. E deu tudo certo, graças a Deus. Tá ligado, Sandra. Obrigado, tá? Continue firme nessa fé. Deus abençoe. É muito interessante como Deus
permitiu essa situação, ele não causou naturalmente essa situação, mas ele usou essa situação para trazer à baila o assunto do batismo nas águas, o assunto da salvação, do arrependimento que traz o perdão de pecados. É importante que você entenda isso, pois isso não é somente sobre a Sandra. A Sandra foi, a situação dela foi muito curiosamente desenvolvida como um exemplo para todos os interessados. O comportamento dela chamou atenção, a sua calma chamou atenção, por quê? Porque a palavra de Deus diz que quando a pessoa está salva, quando a pessoa recebe o perdão dos pecados através do arrependimento, o batismo do arrependimento, ela tem paz com Deus. Quando ela tem paz com Deus, para ela viver, morrer, é indiferente, é a mesma coisa. E é sobre isso que eu quero falar com você. Preste muita atenção. Olha o que diz o texto sagrado, lá no livro de Atos, capítulo 3 e versículo 19. Diz assim: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, segundo as Escrituras, sem arrependimento não há perdão de pecados. Perdão de pecados, para os pecados serem resolvidos diante de Deus, tem que haver pagamento com a vida. O salário do pecado é a morte, então só se resolve o pecado com o derramamento de sangue, com a vida. Outrora, lá no Velho Testamento, as pessoas pecavam, então o que elas faziam? Elas sacrificavam um animal como um substituto por elas. Eu pequei, mas eu estou oferecendo esse animal aqui pelos meus pecados, eu estou pagando os meus pecados. Só que quem pagava o preço era o animal, e não elas. Jesus veio para resolver isso definitivamente. Quando ele se fez o Cordeiro de Deus na cruz, ele derramou o sangue dele para pagar pelos pecados. Ele fez o sacrifício já final. Mas para que o pagamento que ele deu na cruz pelos seus pecados tenha efeito, você precisa aceitar. Você precisa crer nele e se arrepender dos seus pecados. Por isso as Escrituras dizem: sem arrependimento não há remissão de pecados, não há perdão de pecados. É preciso que a pessoa se arrependa para que ela seja perdoada e, sendo perdoada, seja salva. Então entenda, sem arrependimento não há perdão de pecados. Sem perdão de pecados não há salvação. Sem salvação, você está condenado à eternidade longe de Deus. Não porque ele quis, mas porque você rejeitou esse presente gratuito dele, que é o perdão dos seus pecados, o pagamento pelos seus pecados. Tudo que você precisa fazer é se arrepender, de verdade. Você vê, infelizmente, tanta gente hoje em dia falando assim: eu não me arrependo de nada. Né? Bate no peito, assim, fala: eu não me arrependo, tal. E faria tudo de novo. Quer dizer, elas estão cometendo um gravíssimo erro em não reconhecer os seus erros, suas falhas, seus pecados e ainda se manterem orgulhosas. É claro que todos nós podemos aprender do nosso passado, mas para que você aprenda, você precisa se arrepender. Então, o batismo nas águas é chamado na Bíblia batismo de arrependimento. Porque quando a pessoa se arrepende, ela vai até as águas, como Jesus ensinou, como ele mesmo fez no Rio Jordão, quando ele tinha 30 anos de idade, não quando ele era criança, mas quando ele tinha 30 anos de idade, para dar o exemplo que o batismo nas águas é uma decisão consciente de uma pessoa adulta, e não de uma criança, não dos pais da criança. Então, quando a pessoa é batizada nas águas, com um verdadeiro arrependimento, reconhecendo a sua condição pecadora, pois todos nós sabemos o que nós erramos, todos nós sabemos do nosso passado, você pode lembrar ocasiões que você mentiu, ocasiões que você sentiu desejos que você não devia sentir, intenções ruins, que você talvez roubou, que você, enfim, falhou de alguma forma. Não importa se o seu pecado foi grande ou pequeno. Então, quando você se arrepende sinceramente: ó meu Deus, me perdoa, eu errei, eu sei que eu não mereço nada, mas
eu quero mudar, eu quero ser uma nova criatura, eu quero fazer diferente daqui para frente. Então, quando você se arrepende de verdade, então esse arrependimento deve ser seguido de um batismo nas águas. E ali, quando você desce as águas, você sobe como uma nova criatura. A velha vida já passou. E você começa uma novidade de vida a partir dali, com a certeza da salvação. Andando com Deus, andando com Jesus. Lembre-se, isso não tem nada a ver com igreja, com religião. Isso tem a ver com a palavra de Deus. E se você quiser estar em paz com Deus, você precisa seguir o batismo do arrependimento. Sabe, há uma expressão que todo mundo já usou. Ah, se arrependimento matasse, né? Se arrependimento matasse, todo mundo já falou isso. Na verdade, o arrependimento é o que mata. Mata a velha criatura. O arrependimento sincero, ele mata o seu passado, ele mata o seu velho eu e ele faz nascer uma nova criatura. Então, se você quiser, procure uma igreja que entende isso, que prega isso, que vive isso e procure se acertar com Deus. Se você quer saber mais sobre arrependimento, leia a palavra de Deus, leia as Escrituras. Se você não tem uma Bíblia, arrume uma Bíblia e comece a ler, especialmente o Evangelho de João, quando o Senhor Jesus esteve aqui na terra. Você pode ler sobre isso e você vai conhecer mais sobre a palavra de Deus. A palavra que traz para você oportunidade de salvação. Não se esqueça, Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a vontade de Deus para você. Deus não tem prazer na destruição de ninguém, mas dá a todos a chance de serem perdoados. Mas ele não pode se arrepender por você. Ele dá o dom do arrependimento, mas é você que tem que se arrepender e decidir crer nele. Deus te abençoe e até a próxima. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.